Hi people, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe aqui para vocês um assunto mega esperado por vocês, que é o tal do Work and Holiday Visa. Essa semana tivemos ótimas notícias aí com relação a esse visto, que agora os brasileiros vão poder aplicar esse visto. Só que vocês têm muitas perguntas, e aí eu pensei assim, por que não trazer a Tâmara da Seven Migration? Então, seja bem-vinda ao nosso canal, Tâmara. Oi, Débora, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, eu trouxe ela por quê? Porque ela é um agente de imigração, gente. Então, se um agente de imigração não souber falar sobre esse visto, ninguém vai saber falar. E eu sei que vocês têm muitas dúvidas, então eu já fiz uma listinha aqui de perguntas, e aí a gente vai falar com a Tâmara. Então, vamos rodar a vinheta aí e a gente já vem com as perguntas. Quer vir para a Austrália? Este vídeo é oferecido pelo curso Meu Start. Conheça a metodologia de 8 passos que te prepara para recomeçar sua vida aqui na Austrália de forma eficiente, com segurança. Realize seu sonho, dê o seu start e saiba tudo sobre imigração, trabalho, estudos e planejamento emocional na Austrália. Quer saber mais? Acesse o link na descrição agora mesmo. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Então, Tâmara, vamos começar pelo começo, né? Para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, o que é o Work and Holiday Visa? Que tem muita gente também que confunde o Working Holiday Visa e o Work and Holiday Visa. Qual é a diferença entre eles? Bom, é confuso mesmo, porque os nomes são muito parecidos, né? O Work and Holiday Visa e o Working Holiday Visa, eles são vistos de turismo que deixam a pessoa que possibilitam que a pessoa que vem a turismo também trabalhe um pouquinho. A diferença principal entre os dois é mais a lista de países, né? Então, no Working Holiday Visa, a gente vai ter ali os países europeus, a gente tem Japão, tem Hong Kong, e no Work and Holiday Visa, que é o que o Brasil está entrando agora, é uma lista diferenciada de países, a gente tem Argentina, Peru, então essa é a diferença principal, é a listagem de países mesmo. Entendi, mas os benefícios, os requisitos são os mesmos. Eles são bem parecidos, mas eles não são idênticos. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre a idade mais para frente e tudo, mas eles são parecidos, mas eles não são idênticos. Ok. Então, vamos lá. O que aconteceu essa semana, né? O que mudou? O que era antes? Qual que é a nova boa notícia? Conta pra gente. Então, a notícia boa que a gente recebeu foi que no dia 31 de março, o ministro anunciou um acordo entre o embaixador do Brasil, aqui na Austrália, e a Austrália. Então, o Brasil, que nunca fez parte dessas listas, agora faz. Então, a gente está no Work and Holiday Visa, que é o visto subclasse 462, pela primeira vez. Muito bom. Então, é uma conquista, né, para os brasileiros que querem vir para a Austrália. E agora a gente vai querer falar um pouquinho com você sobre os requisitos, né? O que é necessário para aplicar esse visto. Eu sei que idade é uma das coisas que você tem que ter tá dentro ali de um range ali para poder aplicar, não é isso? Exatamente, você tem razão. Esse visto, por enquanto, ele está limitado a pessoas entre 18 e 30 anos. Então, esse é um dos principais requisitos que a gente tem que observar. Não é o único, mas é um dos principais. E a questão da comprovação financeira também é necessária? E de quanto que a gente está falando? Assim, bom, o que a legislação fala é que a pessoa que está vindo no Work and Holiday Visa, ela tem que ter o dinheiro para voltar. Então, o dinheiro da passagem de volta, né? Além disso, a legislação fala que você tem que ter dinheiro para se manter nos 3 primeiros meses. O Uhum. que isso quer dizer? O guia de interpretação da legislação fala de US$ 5.000. Então, você vai ter que ter o dinheiro da passagem de volta, você não precisa ter a passagem, mas você vai ter que ter o dinheiro da passagem de volta, mais US$ 5.000, que seria para você se manter ali pelos 3 primeiros meses. Entendi. Então, a gente fazendo um cálculo das passagens de hoje, eu diria que seria talvez uns 3 até US$ 4.000 uma passagem de volta, não sei, né? A gente está falando aí de um total de uns 8 a 9 mil, né? Por aí.
imagino que dólares. sim. E essa parte da comprovação financeira precisa ser algo que esteja na minha conta ou pode ser que nem o visto de estudante, que alguém pode, por exemplo, meu pai ou minha mãe, eles podem me patrocinar, digamos assim? Olha, a legislação não fala especificamente de quem vai dar essa garantia financeira, mas esse guia de interpretação, eles falam que pode ser o próprio aplicante ou um terceiro, mas não lista quem é esse terceiro. A única exigência que eles fazem é que, além de você comprovar que você tem os fundos, você também apresente uma carta. Então, se o seu pai, se alguém tá providenciando esse suporte financeiro para você, além de demonstrar que ele tem os fundos, ele também precisa te dar uma carta de apoio. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante, assim, que não está na legislação também, isso é uma interpretação minha, é que quanto mais velho você está, mais complicado fica de você colocar um terceiro para te patrocinar nessa viagem, né? Então, se você está ali com 18 anos, saindo da faculdade, e seu pai te patrocina, é uma coisa, te serve como garantor. Agora, se você está ali com 30, eu acho que fica mais complicado, mas isso não está na legislação ainda, então é só uma interpretação minha mesmo. Legal, muito bom. E com relação a... Teve gente que perguntou lá no Instagram pra gente se esse visto também tem a ver com contagem de pontos, como é a Skilled Visa. Tem a ver com isso ou não conta ponto nenhum? Não, para esse visto a contagem de ponto não tem influência nenhuma, não tem nada na legislação que peça que você cumpra aqueles requisitos para o Skilled Visa. É um visto diferente. Legal. E esse visto, ele precisa de uma prova de inglês? É um dos requisitos? Então, precisa, né? E esse foi um pouco de um balde de água fria, assim, para quem nunca teve contato com o Work and Holiday Visa, porque como tem essa conotação, né, de eu tô indo a turismo, mas aí eu posso trabalhar, as pessoas não imaginavam, eu acho que tinha essa questão do inglês. Não é um nível muito alto, que eles estão pedindo é um Functional English, com nenhuma banda abaixo de 4,5, e aí a gente está falando de IELTS, né? Então pode ser uma outra prova correspondente, mas precisa, sim, apresentar o inglês. Então é um inglês básico, digamos assim, né? Pelo menos você consiga minimamente se comunicar, digamos assim, né, Tamara? Exatamente, é isso aí. E tem validade esse teste? Tipo assim, se eu fiz há 4 anos atrás, eu vou ter que refazer? Olha, normalmente para fins de imigração depende do nível que você alcançou, né? Para notas, para uma prova onde você teve uma banda abaixo de 5, normalmente ela só vale por 1 ano. Agora, se você fez uma prova e todas as bandas que você tirou estão de 5 para cima, ela vale 3 anos. Então, aí depende um pouco de que resultado você alcançou, né? E eu acredito que esse requisito também de você ter inglês tem a ver com trabalho, porque como ele te possibilita trabalhar, se você não chega aqui nem com inglês básico, fica meio complicado, né, de você se inserir no mercado de trabalho. Uhum. Aí faz mais sentido um visto de estudante. Realmente, se você não tem inglês nenhum, é ideal que você comece pelo menos pela língua, né, para depois tentar pensar em alguma outra coisa, alguma outra opção aí. Legal. E precisa ter um curso técnico ou uma graduação para poder aplicar esse visto, Tamara? Olha, a gente ainda não sabe, mas utilizando a legislação que a gente já tem para os outros países, né, normalmente eles pedem, sim, algum tipo de graduação no seu país de origem. Agora, qual vai ser, a gente ainda não sabe, porque como esse visto só pode ser aplicado a partir do dia 1º de julho, a legislação específica ainda não foi liberada. Usando outros países como referência, normalmente eles pedem que você tenha concluído um curso superior, ou pelo menos tenha iniciado, ainda que você não tenha terminado. Aí eles dizem, né, sei lá, fez 3 semestres do nível superior, mas aí os detalhes mesmo a gente só vai saber quando a legislação sair, então no aguardo. Estamos na expectativa. Quando sair, a gente traz as notícias para vocês também. Ah, com certeza. E aí a pessoa também perguntou se precisa de passagem de ida e de volta com validade de 1 ano. Não, na legislação eles não falam nada de ter que apresentar a passagem de volta, o que você tem, né, como a gente mencionou ali no comecinho, é demonstrar que você tem o dinheiro para comprar essa passagem de volta. Então, isso vai fazer parte do seu suporte financeiro, mas você não precisa estar com os tickets na mão. Até porque, como você pode renovar o Work and Holiday Visa, então não faria muito sentido que eles peçam que você tenha o ticket, né, de retorno. Excelente. E você pode renovar por quanto tempo?
Olha, cada visto desse tem duração de 1 ano, né? Então, como você pode renovar 2 vezes, cada vez que você renovar, ele vale por 1 ano. Mas a regra do Work and Holiday Visa, ela é um pouquinho diferente, é até interessante, porque normalmente, quando você aplica um visto, ele vem a data de validade, né? Uhum. Quando você aplica o seu segundo Work and Holiday Visa, ele vai contar da data que o seu primeiro terminou. Porque você não pode ficar mais de 12 meses. Então, isso é interessante de você observar. Você está aplicando para o segundo, quando ele for aprovado, se demorar 10 meses, sei lá, para ele ser processado, ele só vai valer mais 2, porque cada um só tem validade de 12 meses. Ah, entendi. Muito bom. Agora, falando dessas vagas, né? Porque eu ouvi dizer que são 500 vagas, o que é muito bom, porque antes a gente não tinha nada, então 500 já é alguma coisa. Mas ainda 500 são poucas vagas, se a gente for pensar o do tanto de gente que quer vir para a Austrália. O que você acha sobre isso, Tâmara? Eu concordo exatamente com o que você falou. É melhor do que nada, né? É um pontapé inicial aí, mas a gente está falando do Brasil, né? Que tem 220 milhões de habitantes, então 500 pessoas. O que são 500 pessoas? Um outro país que tem 500 vagas é a Tailândia. Como é que você compara ali, né, o Brasil com a Tailândia? Então, assim, não é maravilhoso, mas é um começo, né? Vamos ver se daqui para frente esse laço se fortalece aí, não sei, e aí eles acabam aumentando as vagas. A gente vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. Muito bom. Tomara que dê certo, que depois eles vão aumentando gradualmente, né? Agora, e essas 500 vagas é só para o pessoal que quer vir, por exemplo, se eu renovar o meu visto, como você falou, aí entra com uma outra contagem ou entra para essa contagem dos 500, você sabe? Olha, eu não sei te dizer com certeza, né? Porque a gente não tem a legislação, mas eu imagino que sejam 500 por ano fiscal. A Uhum. gente vai ter os detalhes direitinho, né, quando a legislação for liberada, mas eu acredito que sejam 500 por ano fiscal. Muito bom. E aí tá bom. Digamos que lá no meio do ano saiu a legislação, abri o site para poder fazer a aplicação, eu consegui, beleza. Em quanto tempo eu preciso pisar na Austrália? Ele também, nesse sentido, ele também é parecido com um visto de turista. Então, assim, quando você aplica um visto de turista, ele vem com a duração de 1 ano, né, normalmente, assim. E aí você tem aquele período para ativar o visto. Então, em 1 ano, você tem que pisar na Austrália. Na hora que você pisar, ele é ativado, e aí ele vai valer por 1 ano. Ah, ótimo. Então quer dizer que eu consigo me organizar. Não preciso no dia seguinte já ir arrumar as coisas e falar, tem que ir, tchau, para aproveitar meu 1 ano. Não, não, você tem um tempinho, na hora que você entrar, começa a contar os 12 meses, mas não precisa também, assim, sair desesperado e vender tudo, e não precisa, realmente, depois que você entra no país, você ativa o visto, e aí ele vale pelos 12 meses. Excelente. E como é que funciona se esse visto for negado, né? Porque você vai lá, aplica no site, na hora você já tem essa resposta, quanto tempo leva em média? Então, para a gente conversar hoje, eu fui dar uma olhada, né, no que é o Global Processing Time, que é onde você tem o tempo de processamento médio de cada visto. Lá dizia entre 18 dias e 20 meses, então eu não sei o que te dizer, porque é um, é um range tão grande que fica difícil de se programar, de entender, né, ali onde é que você está. Quanto ao fato dele ser negado, como você está fora do país, não tem necessariamente um impacto muito grande, né? Claro que não faz sentido você receber a negativa de um visto, eles te dizerem por que negaram e você aplicar do mesmo jeito. Uhum. Então, o ideal, se você tem visto negado, é você corrigir o que foi que ficou faltando ali na sua aplicação original. Mas, teoricamente, não tem nenhum prejuízo, assim, a não ser que seja uma coisa muito grave, né? Que eles identificaram ali na sua aplicação de visto. E você pode estudar quando você está nesse visto. Então, eu estou aqui no Work and Holiday Visa, eu quis, sei lá, fazer um curso de inglês. Posso estudar? Pode sim. A única coisa é que você vai estar limitada a 4 meses de estudo. Nesse 1 ano, né, de validade do seu visto, você não pode estudar mais do que 4 meses, mas pode estudar. E pode estudar qualquer curso? Não tem limitação. Não tem limitação quanto ao que você vai estudar, só tem limitação de tempo, né? Não pode estudar mais de 4 meses. Excelente. E se eu já estiver na Austrália, ou com visto de turista, ou já no visto de estudante, e o Work and Holiday Visa ele tem, né, uns benefícios que, por exemplo, o visto de estudante não tem.
né? Que é o fato de poder trabalhar, não ter que estudar, e aí você acaba economizando bastante, enfim. Se eu estiver na Austrália, eu consigo aplicar esse visto daqui? Teoricamente, você consegue aplicar a partir do segundo, mas o primeiro Work and Holiday Visa tem que ser aplicado de fora da Austrália e tem que ser aprovado enquanto você está fora da Austrália. E falando só um pouquinho desses benefícios que você falou também, enquanto eu dava uma revisada na legislação, né, você não precisa de seguro de saúde. Também é uma outra vantagem. Claro que ninguém vai recomendar que você vá para um outro país sem ter um seguro de saúde, né? Mas não é uma exigência legal que você tenha. Excelente. Então, na verdade, esse visto você só precisa do quê? Da passagem aérea, né? Você não tem que pagar escola, não tem que pagar seguro-saúde, você só precisa da passagem, é isso? Precisa da passagem, precisa do inglês e a gente ainda tem que aguardar os requisitos ali de educação, né? Que a gente ainda não sabe quais vão ser. Excelente. E essas vagas, elas vão abrir tudo de uma vez? Tipo assim, chegou, o quê? 1º de julho que você falou? 1º de julho desse ano. 1º de julho. Aí já fica lá disponível as 500 vagas, quem aplicar, conseguir, beleza, e acabou, fechou? Ou eles vão soltando aos pouquinhos? Olha, a gente não sabe ainda, eu imagino que eles vão abrir tudo de uma vez, mas assim, até a legislação sair, a gente não tem muita ideia. Agora, se abrir tudo de uma vez, vai ser uma loteria, né? Vai ser assim, 10 minutos, foi tudo. Por falar nisso, né? Acho que vem até umas dicas aí que eu estava pesquisando até. Eu nunca apliquei esse visto, mas se eu tivesse que aplicar, eu acho que eu faria isso. Que é primeiro, né? Esteja com um computador rápido, com uma internet rápida, que isso é importante. Esteja com todos os documentos em mãos, isso também é importante, né? O que mais que a gente pode... browser também, né? Tenha o Google Chrome, tenha o Safari, tenha browsers diferentes, se der pau em um, você pode tentar em outro. Tem a bateria, né, no seu computador, que é importante. Nossa. Acabou a bateria, sumiu, puf. Ai, meu Deus, ter a tecnologia ali funcionando a seu favor ajuda, né? Mas definitivamente a recomendação é você estar com todos os critérios preenchidos, né? Não dá para você aplicar, segura minha vaga aí, depois eu vou fazer a prova de inglês, não funciona assim, né? Então, preencha os requisitos primeiro, de preferência, tira ali todas as notas acima de 5, porque aí você já garante, né, um inglês que sirva para outros vistos, de repente, ali no período de 3 anos, e submeta já com toda a documentação, né, para não correr o risco de chegar ali e ter a vaga, e aí você perder porque, infelizmente, faltou um critério. Exatamente. Tenha tudo já escaneado numa pastinha, se for um PDF o menos pesado possível, que às vezes no site da imigração demora para fazer o upload, né, dos documentos para ele estar pesado, então tenta comprimir ele. Acho que tudo isso acaba ajudando, porque a gente está falando que às vezes é uma fração de segundos, né, Tâmara? De você aplicar e aí depois já não conseguir mais, que tá todo mundo, o site congestiona, tá todo mundo tentando aplicar ao mesmo tempo, né? É verdade, se sair tudo de uma vez assim, vai ser uma corrida louca. E, por exemplo, se eu sou elegível, né? E eu posso trazer dependentes, eu posso trazer meu marido, eu posso trazer meu filho, tudo nesse visto ou não? Nossa, seria incrível, hein? Não, não pode. Infelizmente é igual o turista, né? Então, assim, é um visto para cada pessoa, não tem dependente, cada um tem que submeter a sua aplicação, e aí, desse jeito, né? Como cada um tem que submeter a sua aplicação, todo mundo teria que cumprir os requisitos. Então, todo mundo teria que estar naquela idade de 18 e 30 anos, ter o Functional English. Então, infelizmente, nesse aspecto, seria melhor você aplicar um visto estudante, pensar em alguma outra opção para trazer a família. Muito bom. E deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Depois que acabar esse visto, eu preciso retornar para o Brasil ou posso aplicar para outro visto, que não seja o Work Holiday Visa? Então, eu passei um ano no Work Holiday Visa aqui, e aí eu quero aplicar para um de estudante. Eu posso? Na Austrália? Pode, normalmente pode. O que você tem que checar é se o visto para o qual você está tentando aplicar, você preenche os critérios, né? Mas não tem nenhum empecilho. Você não, normalmente o Work and Holiday Visa não vai vir com aquela condição que a gente conhece como No Further Stay. Então, teoricamente, você pode aplicar, tem só que checar se você é elegível de acordo com os critérios ali do visto que você está querendo aplicar, né? Uhum.
Excelente. E eu vejo que tem muita gente que só olha o Work and Holiday Visa como benefício que ele é, que é um visto muito bacana, muito diferenciado, mas que fica vivendo só aquele visto. E aí depois não pensa nos próximos passos, não pensa no futuro, se a pessoa realmente quer imigrar, só aproveita aquele benefício ali e depois não pensa nos próximos passos, o que é muito preocupante, né? Então, às vezes a pessoa só tem o nível 5 de inglês, passa um tempo aqui trabalhando, ralando, fazendo dinheiro, e aí quando vai ver, pode até imigrar com outro visto, mas não estudou inglês para tirar uma nota maior, né? Não aproveitou esse tempo que está aqui na Austrália para fazer uma estratégia, né, com vocês, com a gente de imigração, para saber os próximos passos. Então, eu queria falar um pouquinho agora de estratégia de visto, como usar esse visto Work and Holiday Visa como uma ponte para um próximo visto que você tiver aqui na Austrália, né? Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Tamara? Quero sim, eu acho até bem importante você falar sobre isso. Eu sei que seu canal atinge gente em vários lugares, né? Então, quem está no Brasil talvez não esteja tão assim íntimo com o termo Covid Visa. Então, a gente teve o 408, né, que é o visto Covid, para as pessoas que ficaram presas aqui. Então, teve algumas vantagens. E, infelizmente, pessoas que tinham a intenção de ficar na Austrália utilizaram esse visto de uma forma não tão estratégica, assim, né? Então, é o que você está falando. Claro que depende do seu objetivo. Você quer ficar permanentemente na Austrália? Então, o visto do Covid, o Work and Holiday Visa, podem ser utilizados a seu favor para chegar no seu objetivo. Se você veio só para passear e trabalhar um pouquinho, excelente, faça o que você quiser, né? Não somos todos iguais. Agora, se o seu objetivo é ficar, realmente, estudar, aprimorar o seu inglês, de repente, se você terminou uma faculdade no Brasil, utilizar essa oportunidade para poder trabalhar na sua área, ver quais são as oportunidades, entrar em contato com gente da sua área, de repente entrar em contato com empregadores que possam estar interessados em te contratar. Então, realmente é uma questão da pessoa saber o que ela quer quando ela vem para a Austrália, e não se perder, porque o visto é mais fácil, entre aspas, né? Então, é importante que você tenha esse acompanhamento. Se tem já a intenção de ficar antes de sair da Austrália, marque uma consulta com a gente, converse com a pessoa, faça um planejamento migratório, e ele pode ou não incluir o Work and Holiday Visa, mas caso ele inclua, pelo menos você vai usar ele de uma forma estratégica, né? Sem esquecer, sem perder o foco no seu planejamento. Uma das coisas que a gente esqueceu de mencionar, mas a gente tem os direitos e tem os deveres, né, dentro de cada um dos vistos. A gente falou dos direitos, da parte boa, dos benefícios, mas a gente não falou dos deveres. E como é que funciona essa questão do trabalho? Em que tipo de empresa ou função que eu tenho que trabalhar, por quanto tempo? Fala um pouquinho sobre isso, porque isso também tem a ver com a questão da estratégia para o próximo visto, né? Sim, com certeza. Se você tem a intenção de aplicar um segundo Work and Holiday Visa, quando você for submeter a aplicação do segundo, eles vão te pedir que você demonstre que por pelo menos 3 meses durante o primeiro, você exerceu um trabalho específico. E o que é esse trabalho específico? Eu até vou usar uma colinha que eu tenho aqui, ó. É você trabalhar em fishing and pearling work, então ali com pérolas e pesca, né? E aí, com plantas, com animais, turismo e hospitality, bushfire recovery work, então a gente teve as grandes queimadas da Austrália, né? Quem está trabalhando ali no processo de reflorestamento e tudo, pode também utilizar essa experiência desses 3 meses para ficar elegível para o próximo Work and Holiday Visa. Agora, além da limitação de trabalho, que são essas algumas das que eu mencionei, também tem a limitação diária. Então, por exemplo, o Fishing and Pearling Work é para quem está no norte da Austrália, ou seja, eles literalmente cortaram o país, quem está para cima do Trópico de Capricórnio pode exercer esse tipo de trabalho. Plant and Animal Cultivation é para também quem está no norte e aí para as áreas regionais da Austrália. E nisso tudo, eles existe um instrumento legal, né, que tem os CEPs, que tem os postcodes dessas áreas, definindo que trabalho pode ser feito em cada área. A única área que não tem limitação de área
O único trabalho que não tem limitação diária é o Critical COVID, que é o pessoal que trabalha na área de saúde, né? Então, pode trabalhar na Austrália toda. Mas por pelo menos 3 meses você tem que exercer esse tipo de trabalho específico para que você, quando for aplicar o seu segundo Work and Holiday Visa, você seja elegível. Se você só esquece e trabalha 12 meses em qualquer coisa, tá ali, você usou o seu visto, mas você queimou a possibilidade de aplicar mais um, ou renovar, Nossa, né? ó, Tâmara, já valeu o vídeo. Não, o vídeo já está excelente, mas essa parte do vídeo, vou te dizer que ela é muito importante, gente. Se quiser, volte, assista, porque ela é muito importante. Então, quer dizer, se eu sou um engenheiro e eu quero ir para Sydney, primeiro que eu não vou conseguir, né? Porque, aliás, peraí, tô confusa. Eu, como engenheiro, eu consigo ir para Sydney e aplicar o Work and Holiday Visa? É que Sydney está para baixo, né? Você tem que ver ali, tem os CEPs todos. Você tem que ver o CEP para onde você vai. E você pode vir em outro lugar. Você vem para Sydney, mas aí você pega aquela listinha ali com os CEPs, com os postcodes, e dá uma olhada. Olha, eu tenho que fazer 3 meses nesse lugar aqui. E aí você encontra algum perto da área onde você foi, e desenvolve esse trabalho, né? Desempenha esse trabalho ali por 3 meses, guarda os seus comprovantes ali no seu bolso, e aí segue com a sua vida normal. Vai estudar, vai fazer o que você quiser, mas você tem que desempenhar aquele trabalho específico por pelo menos 3 meses para que você consiga renovar ou aplicar o seu segundo Work and Holiday Visa. E esse período dobra para o terceiro, tá? Então, se você aplicou o primeiro, trabalhou 3 meses, aplicou o segundo, aí você demonstrou que trabalhou os 3 meses. Quando você for aplicar o terceiro, você tem que demonstrar que durante o segundo você trabalhou 6 meses. Então, metade do seu Work and Holiday Visa, do seu segundo Work and Holiday Visa, foi para cumprir os requisitos de elegibilidade para o terceiro. Não sei se isso faz sentido, é um pouco confuso, mas é isso aí. Então, eu posso ter até 3 Work and Holiday Visa no total. É isso aí. E no terceiro, eu preciso trabalhar em alguma área, porque eu não vou aplicar um quarto, né? Então, no terceiro, eu estou livre. No terceiro você não tem critério de elegibilidade, né, para aplicar para mais nada, mas é o último. Então, olha, gente, olha só, se liga na visão. Você chega na Austrália, já nos 3 primeiros meses, já se livra disso, já trabalha no que tem que ser feito, né? Já cumpre ali, para depois você ter os seus 9 meses tranquilo, no sentido de trabalhar com o que você quer na sua área. Às vezes está faltando um pouco de experiência, você foi lá, marcou uma consulta de imigração com a Tâmara falou, você tem que ter tanto tempo de experiência para aplicar lá no futuro Skilled Visa. Então, esses 9 meses, por exemplo, você já pode, né, tentar um trabalho na tua área e ir juntando também, né, Tâmara? Com certeza, fora todas as vantagens, né, de se trabalhar numa área regional, né? Então, a chance de você arrumar um empregador que está mais interessado em te manter lá, pela falta mesmo de mão de obra. E um detalhe interessante que eu vi ontem olhando os postcodes, para quem conhece o Western Australia, Rottnest está classificado como Regional Area. Nossa! Nossa, morar lá com os cocas, nada mal, hein? É o paraíso aquilo ali, né? Lindo demais. 3 meses, facilmente. Eu também, eu iria facilmente. Faço até mais que 3. Eu também, me leva. Hashtag me leva. Exatamente. Muito bom, eu vou até deixar aqui embaixo essa listinha para vocês aí, que eu acho que é bem interessante para vocês consultarem. E tem muita gente que está agora na dúvida, né? Tipo assim, será que eu aplico visto de estudante ou será que eu espero vir, né, em julho, esse visto para poder aplicar? O que será que eu faço? Olha, depende da pessoa, né? Eu acho que a primeira coisa é fazer uma prova de inglês. Se você chegou na nota mínima para aplicar o Work and Holiday Visa, tenta. São 500 vagas, né? Vai ser meio que uma loteria ali. Mas tenta. Não acho que tenha um grande problema. Agora, tem que pensar aquilo que a gente falou, né? Não esquecer da sua estratégia. Se você está usando o Work and Holiday Visa só para conhecer a Austrália, excelente também, né? Vem, vê se é aqui mesmo que você quer ficar, e dali discute com as escolas um potencial curso, né? Mas depende um pouco da situação. É uma decisão meio pessoal, mas que também leva em conta o objetivo, né? Excelente. Agora, tem um papo aí que eu ouvi dizer de quem tem uma cidadania italiana tem um diferencial. Então, se é brasileiro, tem uma cidadania italiana, o que eu ganho a mais de benefício por ter essa cidadania?
é que quem tem o passaporte italiano pode aplicar para o Working Holiday Visa, e nele você pode aplicar até os 35 anos. Então, essa é a grande vantagem. Se você tem os dois passaportes, né, de repente, e está numa idade ali limite dos 29 para os 30, de repente você já quer aplicar usando o seu passaporte italiano para poder se utilizar dessa vantagem aí. Opa, então a galera aí de 30 a 35 que tiver, fica atento, talvez seja vantagem aí para você também, bem pensado isso daí. E tá bom, voltando lá ao lance, você estava trabalhando, né? Trabalhei ou na minha área, ou em algo, sei lá, né? Até nessas opções que você trouxe aí pra gente. E o empregador adorou meu trabalho, inclusive quer me sponsorar, quer me dar um visto de sponsor. É possível fazer essa troca no meio? Sim, é possível. Claro que você tem que observar os outros requisitos, né? Tem que ver se você tem experiência suficiente para o seu tipo pro tipo de visto que você está pensando em aplicar. Tem que ver, de repente, de utilizar o resto do seu Work and Holiday Visa, mesmo você já tendo essa proposta do empregador, para, de repente, fazer um reconhecimento profissional, que é o famoso Skills Assessment. Então, assim, é possível, não tem nada que a legislação impeça nesse sentido, mas você tem que saber se você preenche os requisitos, né? E aí o ideal seria conversar com o agente de imigração, já trazendo os detalhes ali da empresa, né, para ver se você se encaixa na ocupação que você tá querendo, que o empregador está querendo te sponsorar. Agora vamos falar de uma coisa que interessa muito também, né, Tamara, que é o preço. Quanto que custa esse visto? Olha, a taxa para aplicação, a não ser que alguma coisa mude no novo ano fiscal, atualmente é de $495, mais o impostinho do cartão lá, né, de 1,4%. 495 a gente vai ter que desembolsar aí para poder entrar. É o ticket da loteria das 500 vagas. Literalmente. E esse valor é para o segundo e para o terceiro visto também? Sim, é o mesmo preço, 495. Eles abriram uma concessão para quem estava aqui preso no Covid, mas aí não vai se aplicar para quem está chegando agora. Excelente. Olha, Tamara, muito obrigada, né? Eu acho que foi muito enriquecedor esse vídeo aí para quem quer vir nesse visto e para quem quer vir nesse visto e ter uma estratégia no futuro, né, para poder ficar na Austrália. Então, de novo, não precisa contratar a Seven Migration para fazer o Work and Holiday Visa, gente. Vocês mesmos podem fazer isso, mas precisa da Seven para vocês pensarem de forma estratégica no futuro, como usar esse visto no seu caso, e cada caso é um caso, né, para você utilizar isso de uma forma inteligente, não só o visto em si, pelo visto em si. Eu bato muito nessa tecla porque eu gosto de ver vocês sendo bem-sucedidos, felizes, não se arrependendo, né, das escolhas que vocês fizeram e tendo a informação mais apurada possível. Então, Tamara, eu quero muito, muito, muito agradecer aí por toda a informação, você é incrível. O prazer foi meu. Eu acho, né, importante, muito importante essa sua ideia de postar o vídeo para poder trazer um pouquinho de realidade para as pessoas que ali no primeiro momento ficaram muito empolgadas. É sim, como a gente disse, um passo muito importante, mas vamos com calma, vamos se preparar, vamos preencher os requisitos e se precisarem de ajuda com planejamento, a Seven está aqui para ajudar. Excelente! Então, se você gostou desse vídeo, já dê um like aqui, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!